Só para dar um retorno para vocês sobre a pesquisa de satisfação que a gente enviou no dia 3 de outubro. Demorou um pouquinho mais do que eu planejava para dar esse retorno, mas algumas coisas nos chamaram a atenção e eu gostaria de comentar sobre, tá? Antes de mais nada, antes da gente começar a comentar sobre alguns pontos, gostaria de agradecer a todo mundo que dedicou ali 3, 4 minutinhos para responder a pesquisa. Quem pôde também sugerir alguma coisa, né, de melhoria, tanto no nosso sistema, como no nosso atendimento, como nos nossos serviços ali, nos produtos oferecidos também. Então, algumas coisas me chamaram bastante atenção porque eu percebi que alguns clientes não sabem que nós oferecemos alguns serviços e outros não sabem que nós oferecemos alguns produtos também para a comodidade de vocês. E vou comentar algumas sugestões também que apareceram, se elas são viáveis, se elas são inviáveis, por que são viáveis, por que são inviáveis, se a gente já estava pensando nisso ou se não foi a sua sugestão que nos deu uma luz, tá? E o que a gente vai fazer sobre isso. Então, dito isso, vamos começar a comentar aqui algumas coisas. Duas das sugestões de produtos aqui que a gente teve. Naquela perguntinha lá, você gostaria que a Conlege oferecesse outros tipos de produtos? Se sim, quais? Uma pessoa colocou antipulgas como resposta e a outra colocou NexGard Spectra. Antipulgas, no geral, a gente já tem alguns disponíveis aqui. Tanto o transdermal, que é o de pipeta, o comprimidinho, que é via oral, e a coleira Seresto, que é repelente, né? E o NexGard Spectra, a gente ainda não tem. Mas eu conversei com a Lu aqui, a gente vai procurar distribuidor para esse produto específico, porque o Spectra ele não é só antipulgas, ele é antipulgas e vermífugo também, tá? Ele precisa ser refeito a cada 30 dias, mas, se for da vontade de vocês, a gente mantém o estoque aqui, nem que seja pequeno, para comodidade, tá? Beleza? Na sequência aqui, a gente tem uma sugestão de produtos que o Conlege poderia oferecer de tapetes laváveis para o xixi. Eu, sinceramente, fui pesquisar para ver se existia isso. E realmente existe, tá? É uma solução mais sustentável, mais legal e tal. Mas não tem tanta demanda. Então, pensando ali na parte só prática da empresa, eu vou precisar encontrar um distribuidor para isso. Preciso fazer um pedido, tem um valor mínimo. Desses tapetes laváveis, acredito que esse pedido mínimo ele seja convertido em muito tapete lavável. Então, não há tanta demanda. Então, somente por isso que essa sugestão hoje ela é inviável, tá? Quem sabe no futuro aí a gente consiga atender a pessoa que fez essa sugestão, mas no momento a gente não tem como, tá bom? Espero que entenda. Aqui nós temos uma outra sugestão de produtos que a pessoa gostaria que a gente vendesse ração, tá? Nós já trabalhamos com algumas marcas de ração, alguns fabricantes de ração, e nós já fornecemos ração para alguns clientes. A Lu tem ali a lista dos distribuidores, quais são as rações que eles conseguem nos atender e tal. Então, se foi você que fez essa sugestão, entre em contato ali com a Lu para ver se a ração que você fornece ao seu cão está dentro do que a gente consegue atender hoje. Se não está dentro do que a gente consegue atender hoje, a gente vai fazer um esforço para encontrar um distribuidor para que a gente consiga fazer o fornecimento dessa ração específica para você, tá? Um detalhe, como funciona hoje? Nós não temos estoque físico de ração. Por questões, né,
do espaço físico, da logística, de ter alguém ali, de ter que acondicionar da maneira correta, para não estragar, para não juntar, para não chamar roedor. Então, como a gente faz hoje? O cliente percebe que a ração dele está para acabar, faz a solicitação para a Lu faz o pedido pro distribuidor, o distribuidor entrega aqui pra gente. Cada distribuidor tem um prazo de entrega, mas se eu não me engano é no máximo uma semana. Tá? Então, desses pacotes grandes, assim, a gente consegue prever bem tranquilo. E quando a ração chegar, a gente envia para vocês quando vocês vierem buscar o cão num dia de creche ou hospedagem, que seja. Beleza? Ó, essa pessoa aqui disse que ainda não conhece a lista de produtos oferecidos pelo Cão Legend, tá? Não são muitos, mas são aqueles itens que nos propiciam uma maior comodidade. Por exemplo, o antipulgas do meu cão venceu e eu tô sem tempo para ir no pet shop comprar e tal, tô sem tempo para levar o veterinário para fazer e dar o atestado de saúde. Então a gente tem poucos produtos e são eles, basicamente: antipulgas, vermífugo, tá? Não são todos ainda, mas entre em contato com a Lu, fala assim, ó, gostaria que tivesse esse outro. Ou perguntem, né? Ó, eu utilizo, por exemplo, o Drontal como vermífugo. Vocês têm? Temos. Ah, eu utilizo o NexGard Spectra. Vocês têm? Não, não temos. Vamos correr atrás disso. Então, continuando, basicamente, vermífugo, antipulgas e a mochilinha pro cão, para que vocês possam mandar a raçãozinha ali, a porção, quando se alimenta aqui, para quando você tem em casa o antipulgas e o vermífugo e quer mandar, manda dentro da mochilinha também. Essa mochilinha ela fica ali numa parede que é o porta-guias, né? Que a gente pendura a mochilinha, fica a guia do cão ali, peitoral, se vier de peitoral. Então ela é bem prática também. Então são esses e mais a ração que a gente acabou de comentar, que daí é feito por pedido, né? A gente não tem aqui, mas a gente pede para fornecer para vocês. Vamos falar um pouquinho então agora das sugestões de serviços, né? Que vocês gostariam que o Cão Legend oferecesse. Nesse caso aqui, duas das pesquisas respondidas, quando perguntado, você gostaria que o Cão Legend oferecesse outros tipos de serviços? Se sim, quais? Responderam obediência. A obediência básica, ela já é oferecida com adestramento híbrido. O que é a obediência básica? Andar junto, parar quando o condutor, tutor, né, para, sentar, deitar e o comando limitador. A Eduardo não tem um fica? Depende. Tá? Depende do cão. Se é um cão muito ansioso, a gente coloca o comando de fica. Se não, a gente trabalha a permanência. Por quê? Eu, Eduardo adestrador, acho que é redundante eu comandar o senta e ainda pedir para permanecer no senta. Então, senta, fica. Deita, fica. Então, se eu comandei o senta, é para permanecer sentado. Se eu comandei o deita, é para permanecer deitado. Então, vai depender do cão, mas a obediência básica, o serviço de treinamento de obediência básica, ele já é oferecido, tá? Se você quer isso para o seu cão, entre em contato lá pelo nosso WhatsApp, seleciona adestramento, vem para mim, pede para falar com o adestrador, vem para mim e a gente te mostra ali quais são os planos, quais são as condições e tudo mais, tá bom? Mas a gente sim já oferece esse tipo de serviço de treinamento de obediência. Aqui a gente tem mais uma sugestão, né, de tipo de serviço que a gente deveria oferecer e que a gente já oferece, que é a tosa higiênica, tá? Então, se você quer marcar banho para o seu cão e quer que também seja feita a tosa higiênica, no momento de agendar ali o banho com a Luciana, peça também para que seja feita a tosa higiênica. Aí ela vai te passar um valor, que é um adicional, mas não é nada absurdo, tá? E sim, esse é um outro serviço que a gente já oferece e que um cliente não sabia que a gente oferecia.
Então, viu como que é legal ter essa troca? A gente perguntar, vocês falarem. Então, quanto mais vocês se comunicarem com a gente consegue disseminar mais informação, tá? Quando perguntado também, né? Você gostaria que o Cão oferecesse outros tipos de serviços? Se sim, quais? Tosa, não somente tosa higiênica. A gente quer oferecer isso, a gente está trabalhando para oferecer isso também, mas isso só vai acontecer depois que a gente fizer todas as alterações aqui de layout que a gente tem planejado, tá? Isso vai acontecer quando? Quando nós migrarmos a entrada da creche, do hotel, da Américo Matei para a rua de trás, onde já existem os portões, mas lá vai ter um container para banho, um container de recepção, onde a gente vai oferecer banho e tosa para fora também, não somente para clientes da creche e do hotel como é hoje. Então isso está sim nos nossos planos e assim que possível a gente vai colocar isso em prática, tá? Agradeço pela sugestão. Eu sei que é uma coisa que é complicado, né? Na creche dá banho e faz a tosa higiênica, mas se eu quero tosar meu cão que é peludão, eu preciso levar em outro lugar. Então, a ideia do Cão Légio é ter todos os serviços possíveis para cães no mesmo local. Tá? Mas está nos nossos planos, já está planejado isso daí. Só falta a gente colocar ali as coisas em ordem para que altere todo esse layout e faça essa migração de entrada de uma rua para outra. Beleza? Aqui ainda em sugestão de outros tipos de serviços, né? A pessoa colocou aqui spa canino com yoga e massagem para cães. Algumas pessoas vão dar risada, mas não façam isso, tá? Porque, assim, existem estudos que dizem que isso melhora o vínculo entre o tutor e o cão. Por que que a gente não oferece isso e por que que a gente não vai oferecer? Porque esse tipo de atividade, ele é para melhorar vínculo entre tutor e cão. Nós temos outras formas aqui dentro de criar e melhorar, né? Aumentar o vínculo com o cão, através das atividades. Então, esse é um tipo de serviço que, para quem sugeriu, se acha legal, eu sugiro que procure alguém especializado nisso, porque é para o tutor e o seu cão. Não para quem está aqui como monitor, como adestrador, e o aluno da creche, o hóspede do hotel, tá? Se foi sugerido de uma maneira para que a gente traga os clientes aqui para dentro para fazer isso, pode ser que no futuro a gente ofereça um dia ou outro, mas eu acho meio difícil ser num futuro breve, assim, tá? Como falei, é para melhorar vínculo entre tutor e cão, mas a gente tem outras maneiras de melhorar vínculo também, fortalecer esse vínculo com o cão através das atividades aqui, onde a gente trabalha os instintos naturais do cão, beleza? Aqui falando sobre sugestões, né? Na pergunta lá de gostaria de deixar algum elogio, crítica, sugestão ou comentário adicional, teve um cliente que disse o seguinte: gostaria de sugerir a possibilidade de reposição de dias quando o cão não pode ir na creche. Então, assim, a reposição existe já, tá? Mas em qual momento? Quando o cão está impedido de frequentar a creche por um motivo de saúde. Então, cão légio, a gente tenta e a gente trata o cão légio como uma escola para cães. Se o seu filho, se a minha filha, por um motivo, né, de saúde, não pode ir para a aula, fazer uma prova, que seja, a gente apresenta um atestado e a gente faz, né, uma segunda chamada dessa prova, por exemplo. No caso dos humanos, é só para provas. Dia que minha filha ou seu filho está com febre, a gente preferiu não enviá-lo para a escolinha por
para o colégio, que seja, não há essa reposição. Aqui no colégio há a reposição por motivos de saúde. Tá? Então, cão contraiu lá a gripe canina, não pode frequentar, porque é extremamente contagioso. Legal, cara, bom, vai lá, trata seu cão, nos avisa, a gente evita que outros cães se contagiem e depois a gente faz essa reposição. Mas, está chovendo, não vou enviar meu cão. Fui para a praia, não vou enviar meu cão. Dessa maneira a gente não faz a reposição, tá? Assim como quando eu, por um motivo ou outro, sei lá, do clima ou por uma viagem, minha filha não frequenta a escola, ela não tem direito a essa reposição, tá? Então, a gente trata realmente como escola para cães. Então, há a possibilidade de repor, desde que seja por motivo veterinário. Um outro detalhe sobre a questão da reposição é que a gente trabalha com mensalidade, tá? Se fôssemos uma empresa, uma creche, que trabalhasse com venda de diárias avulsas, tudo bem. Se fosse avisado com uma certa antecedência e tudo mais. Mas como a gente trabalha a reabilitação de cães aqui também, tem mais a questão de outros tipos de treinamentos que a gente faz, quanto mais uniforme seja a matilha, melhor a evolução dos cães. Então, se eu ficar trocando, se eu ficar alterando essa matilha diariamente, os cães que eu preciso focar para treinamento, eles não vão evoluir tão bem, tá? Então, assim, como a gente trabalha com mensalidade, não há essa reposição pelo simples fato de não querer trazer o cão para a creche. Se o cão tá com algum problema na patinha, tá fazendo algum tratamento e precisa ficar restrito de algumas atividades que nós oferecemos aqui na creche, se o cão está com uma doença contagiosa, aí ok. Nos enviem um atestado de saúde lá, né, um atestado do veterinário, que a gente vai fazer essa reposição. Então aqui, ó, nesse cliente que respondeu a pesquisa, sobre uma sugestão de melhoria, né? Uma maior separação entre os animais de pequeno e de grande porte. Nós sempre trabalhamos com a questão comportamental, tá? Eu tenho aqui cães de 50 e poucos quilos, que para brincar com cães de 40, 45 quilos, brincam de uma forma um pouco mais bruta, mas para brincar com cães menores, de até 10 quilos, eles deitam para brincar. Mas você, cliente, que sugeriu isso, se você quiser que seu cão fique num grupo de acordo com o seu porte, nada impede de você nos comunicar e a gente separa grupos. Eu tenho a possibilidade hoje de separar diversos grupos aqui. Normalmente a gente separa por atividade, mas também podemos separar por porte, tá? Não é incômodo nenhum se você nos chamar ali no WhatsApp, falar assim, eu sou o tutor do cão tal, eu gostaria que o meu, que é pequenininho, ficasse somente com os pequenos. Não há problema nenhum nisso. Então, podem solicitar. Assim como, eu sou o Eduardo, eu sou o tutor do Angus, um cane corso de 60 quilos, eu quero que ele brinque somente com os grandes. Beleza, eu vou deixá-lo somente com os grandes, tá? Então, a gente não tem como descobrir o que você quer. Então eu preciso que você entre em contato com a gente, perca essa vergonha de falar com a gente. Fala assim, meu cão é pequenininho, eu quero que ele fique com os pequenos, porque eu me sinto mais seguro dessa maneira. Não tem problema nenhum, a gente entende e a gente vai deixar apenas naquele grupo de cães menores, tá? Isso sem problema nenhum. Mas eu preciso que você se identifique para que a gente saiba qual é o cão que precisa ficar naquele grupo de cães do porte, de porte igual ao dele, beleza?
Vamos falar um pouquinho agora da questão do espaço físico, né? Aqui na parte de sugestão de melhoria, teve uma pessoa que, quando questionada se tinha alguma sugestão para melhorar o ambiente físico, né, espaço, limpeza, segurança, disse que não, porque não conhece o espaço interno. E quando questionado, né, se tem alguma sugestão para melhorar o atendimento, dia dos tutores poderem conhecer todo o espaço interno. E teve uma outra pessoa aqui que também, né, na sugestão para melhorar o ambiente físico, ainda não conhecia o ambiente físico, gostaria de visitá-lo. Então é o seguinte, a gente tem o projeto ali, como todos estão vendo que a gente está fazendo algumas alterações e tudo mais, no layout, a migração da entrada da Américo Matei para outra rua, que vai demorar um pouquinho ainda, porque despende muito dinheiro. E a gente não quer repassar isso para vocês. Então, quando tudo certo aqui, né, quando a gente migrar a entrada para outra rua, no projeto está um paredão de vidro, onde uma película, os tutores consigam ver o espaço interno, mas os cães não consigam ver quem está fora. Por quê? Pessoas diferentes, pessoas estranhas aos cães, às vezes, na maioria das vezes, desestabiliza matilha. O que é desestabilizar matilha? Começa com muito latido. Quando começa com muito latido, pode ser que um ou outro cão se sinta empoderado para falar assim, não, você não vai latir aqui não, e tente corrigir um outro cão. Esse outro cão pode não gostar da correção e pode revidar, isso pode gerar uma briga, tá? Então, a gente está pensando, até tudo isso estar pronto, em fazer de duas formas, uma ou outra, tá? Ou a gente marca um dia para que vocês possam visitar o colégio, entrar aqui e tudo mais, onde eu faço separação dos cães de hotel, muito provavelmente no final de semana, um feriado, mas que eu acho meio difícil, né? Ou a gente faz um vídeo da entrada do colégio, sem corte, sem nada, passando por todas as áreas, área de recreação, área de dormitório, as baias lá de trás, que são as baias de reabilitação de cães não sociáveis ainda, e dos meus cães de guarda, áreas de adestramento e tudo mais, que eu acho que, por enquanto, é a forma mais correta, assim, da gente fazer sem desestabilizar os cães. Mas, assim, depois de todo o layout ser alterado, a ideia é de fazer ali, vocês poderem entrar na área de recepção, ver os cães fazendo as atividades e não serem vistos. Então vamos lá agora falar sobre algumas sugestões que envolvem fotos e vídeos, tá? Aqui, nesse espaço de sugestão, a pessoa escreveu: gostaria de receber fotos e vídeos nos dias de creche, ver como eles se comportam, com quem interagem, etc. Acompanhar um pouco mais da rotina dentro da creche. Isso é uma coisa que antigamente a gente tinha um grupo com todos os tutores, onde a gente postava mandava um monte de foto, mandava um monte de vídeo e tal. E algumas pessoas começaram a reclamar que isso estava atrapalhando o trabalho delas. Então o que a gente decidiu? Existe lá, quando você entra em contato com a gente pelo WhatsApp principal, uma opção de solicitar vídeo ou foto do seu cão. Então a gente, toda vez que solicitado, a gente envia, tá? Então fazemos hoje de acordo com a demanda. Não enviamos para todos, enviamos para quem quer saber como está o cão. Hoje eu acho que teve umas 4 ou 5 solicitações de vídeo, foto e tal. A gente manda na hora ali, não tem problema nenhum, para que vocês possam acompanhar. Mas eu preciso que vocês solicitem, beleza? Vamos para um outro. Na verdade, a pessoa colocou, né, na parte de serviços ali, mas eu entendi como uma sugestão. A única coisa que sinto um pouco de falta no serviço de hotel é receber algum tipo de informação, atualização, foto durante a estadia. Sempre vejo no aplicativo as informações da alimentação e triagens diárias, mas apenas isso. Acredito que vocês devam postar nas redes sociais
Porém, como eu não tenho perfil em nenhuma delas, acabo não vendo. No mais, só tenho a elogiar e agradecer o tratamento a mim e ao meu cachorro. Obrigado. Tá? Acho legal de você ter dado esse feedback de que a gente está tratando bem você e seu cão. Mas, como você não tem rede social, existe isso que eu acabei de comentar. Que é de solicitar foto ou vídeo do cão para saber como que tá e tudo mais. Finais de semana e feriados, o horário de atendimento pelo WhatsApp principal ele é reduzido, ele é das 9 às 4. Mas pode solicitar, que assim que possível a gente manda, tá? E realmente, no aplicativo a gente deixa a informação básica. Se comeu, se não comeu, se teve um episódio de diarreia, de vômito. Então, se você quer imagens, nos solicite que a gente vai fornecê-las. Beleza? Aqui, sugestão para melhorar aplicativo. Aí o cliente colocou lá, sim, colocar imagens. No aplicativo, pensem que é assim, a gente utiliza um servidor, certo? Quanto mais eu carrego esse servidor, mais caro ele se torna, pensando em questão monetária apenas agora. Mas tem outro detalhe também, que às vezes a gente coloca uma imagem lá e ela tem um período para ficar. E a gente coloca a imagem lá, vai notificar todo mundo, não só você. Então, hoje o aplicativo ele não permite que eu envie imagem apenas para você. Então, o aplicativo Milisa, ele está ali apenas para as questões básicas, como falei, de alimentação, questões de saúde, de comportamento, as triagens de entrada e saída. Mas se você quiser imagens, nos solicite que a gente vai fornecê-las. Ok? Vamos lá. Esse comentário aqui eu juro para vocês que eu não entendi direito, mas, né? Sugestão para melhorarmos nosso atendimento. Melhorar a comunicação com os tutores enquanto os animais estão hospedados no hotel. Como eu falei anteriormente, hotel normalmente é final de semana e feriado. Nosso horário de atendimento ele é reduzido, das 9 às 4. E também, quando solicitado, a gente manda foto e vídeo, mas quando solicitado. Então, se não for solicitado, são as informações básicas do aplicativo. Se comeu, se não comeu e tal. Juro para vocês que não entendi como melhorar a comunicação com os tutores, tá? Se foi você que fez esse comentário, entre em contato lá comigo para me explicar melhor, para que a gente possa melhorar, né? Porque pelo que eu entendi, essa comunicação é de saber se o cão tá bem, se o cão não tá bem. E cai naquela coisa assim, né? Se não há comunicação, tá tudo bem. A gente se preocupa quando a pessoa começa a te ligar e tudo mais. Então, brincadeiras à parte. Eu não entendi como melhorar a comunicação, tá? Uma vez que informações básicas são colocadas no aplicativo e informações adicionais que você queira, como fotos, vídeos, saber como tá se comportando, se está brincando e tudo mais, você pode solicitar pelo WhatsApp. Que outra pessoa que respondeu disse o seguinte: não sei se já tem esse serviço, mas monitores que possam passar a noite com os cães quando estamos viajando. Nós moramos aqui, então os cães não ficam sozinhos, tá? A gente tem todos os horários ali de entrada e saída do dormitório. A gente controla por câmeras e eles não ficam sozinhos. Se acontecer qualquer coisa, a gente tá bem próximo e a gente pode atender ali na hora. Não vou precisar ter um plantonista, por exemplo. O Cão Légio é aqui, é a minha empresa, eu vou deixar 10 cães hospedados aqui, deu 7h30, eu vou para casa. E deixa os cães sozinhos. Não, isso não acontece, isso não pode acontecer. E quando nós nos mudarmos, porque essa é uma ideia que a gente tem, né, para não morar no trabalho, aí sim teremos monitores plantonistas durante a noite. Mas eles nunca ficam completamente sozinhos, tá? Aqui teve uma pessoa que falou assim: às vezes recebo um aviso e ao abrir o aplicativo não vai direto para a mensagem.
tenho que abrir e procurar de onde veio o aviso, tá? Isso lá na pergunta, né, se você tem alguma sugestão para melhorar o aplicativo. Então você não precisa procurar, tá? A notificação ela vai aparecer para você. Quando você clica nela, vai abrir o Melissa Tutor, que é o aplicativo do tutor. Melissa Pet é o aplicativo da creche. Quando você abrir o aplicativo do tutor, como a notificação foi ali naquele dia, e a notificação ela é instantânea, assim que eu coloco uma observação, por exemplo, de um episódio de diarreia, ou um episódio de comportamento indesejado e tal, no que você abrir ali, você vai no perfil do seu cão e no dia você vai ver que tem lá a triagem de entrada dele, se ele comeu, se ele não comeu, e se tem observações de comportamento, saúde, essas coisinhas, tá? Ali também ficam as notificações de quando a gente faz a atualização de vermífugos, antipulgas e vacinas. Então, você não precisa procurar. Você abre seu aplicativo, vai no perfil do seu cão e naquele dia ali, quando você selecionar ali o calendário, que normalmente abre já no mesmo dia, você vai ter todas as informações desse dia, tá? Então vamos lá, outra sugestão de melhoria, né? Talvez um interfone. Não. A gente já tem o aplicativo que tem a função lá chegando, que você pode, quando estiver saindo de casa, tanto para vir entregar o cão, como para buscá-lo, iniciar lá a rota, a gente recebe a notificação aqui no tablet, no celular do monitor, no meu celular, no celular da Lu, com uma estimativa de tempo. E se o aplicativo não estiver funcionando ainda, ou se você esqueceu, ou se você não tem acesso ao aplicativo, e se não tiver acesso, solicite, por favor. Ainda a gente tem a opção da campainha ali na frente. Eu, particularmente, adoraria eliminar a campainha. Por quê? Nós temos um terreno de 2.800 metros quadrados. Não é uma campainha qualquer que a gente vai conseguir ouvir de qualquer canto do imóvel. Então é uma sirene que a gente tem. Quando essa sirene toca, os cães que são acostumados a latir para interfone, campainha da casa e tudo mais começam a latir e isso desestabiliza a matilha. Tá? Então, interfone vai ser lá quando a gente migrar para outra rua, a entrada, para que a gente tenha uma questão de segurança, porque daí a gente vai começar a oferecer serviços para clientes que não são clientes de creche e hotel ou de adestramento. Tá? Então vai chegar, vai tocar ali, vai ter um interfone com um vídeo para a gente ver quem é, para a gente liberar a entrada ou não. Mas hoje, para serviço de creche e hotel, nós temos essas duas opções. Preferencialmente, função chegando do aplicativo. E se você não sabe como utilizar, nos questione, manda um tutorial para você. É bem simples, bem fácil de usar. Ou a campainha, beleza? Chegamos agora na parte polêmica da coisa, né? A pessoa comentou ali num campo diferente, mas eu entendi e gostaria de comentar sobre isso. Quando questionado se queria que o Cãoleg oferecesse outros tipos de produtos ou outros tipos de serviços, a pessoa foi bem enfática na questão da visualização da hospedagem e creche com câmeras. E ela respondeu nos dois isso. Então, tem uma questão que é bem complicada. Nós temos hoje a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A imagem, ela é considerada um dado. Ah, Eduardo, você está falando da imagem do funcionário? Também. Você está falando da imagem de outro cão? Também. Então, eu poderia, segundo a teoria,
pedir para que nossos funcionários assinassem um consentimento para fornecer as imagens dele enquanto trabalhava para qualquer pessoa que tivesse acesso. Assim como eu poderia também pedir para que todos os clientes assinassem esse mesmo consentimento, mas em relação à imagem do cão deles. Ah, isso é válido? É válido. Mas, segundo a nossa assessoria jurídica, pode ser questionado, tá? Porque pode ser que, por exemplo, funcionário, depois que sair daqui, né, quando sair, sei lá, saiu meio bravo com alguma coisa, não concordou com o valor de rescisão, ele queira processar a gente pela utilização da imagem dele, que é um dado. Ah, Eduardo, mas vocês aí, como colégio, têm o consentimento assinado por ele. Mas ele pode falar que foi coagido a assinar, pois precisava do trabalho. Então, essa visualização 24 horas de hospedagem e de creche, até essa lei mudar, se é que ela vai mudar um dia, infelizmente para vocês, ou para você que, né, comentou ali, não vai existir, tá? Nós temos câmeras aqui dentro para segurança, né, tanto segurança territorial, mas como segurança também dos cães e tal. Se um dia acontecer alguma coisa, for questionado, a gente vai lá e faz o recorte daquele momento onde aconteceu alguma coisa e fornece para você. Onde anos atrás isso funcionou muito, muito bem. Eu tenho um pensamento assim meu, tá? Não do Eduardo adestrador, não do Eduardo, um dos responsáveis pelo cão Légio, mas do Eduardo Pessoa. Esse tipo de prestação de serviço, esse tipo de relacionamento entre clientes de creche e hotel e a empresa, ele tem que ser um relacionamento de confiança. Se você precisa ter acesso 24 horas às imagens do seu cão na creche, no hotel, você não confia. Então, primeiro passo, conversar com os responsáveis, independente se é do cão Légio ou se é de outra creche, outro hotel, para que a pessoa possa te deixar mais tranquila, tá? E se mesmo assim, após essa conversa, você não tem ainda total confiança nas pessoas que vão estar ali cuidando dessa vida que você tanto preza, que hoje não é só um cão que fica para fora, hoje é um cão que é parte da família, eu indico, não querendo ser arrogante nem nada, nem parecer, sei lá, um babaca aqui, que você procure outras pessoas para cuidar do seu cão. Como, por exemplo, um familiar, um amigo. Mas eu, pelas coisas que a gente vem vendo na mídia aí nos últimos meses, empresas sérias, elas se preocupam com o bem-estar, com a saúde e com a segurança do seu cão. São empresas formalizadas, são empresas que têm pessoas responsáveis, não são que nem essas por aí que aparecem que um cão atacou o outro matou não sei quem. Ah, é porque o adestrador estava com um cachorro e falou que ele fugiu da casa e a polícia foi lá e achou a ossada do cachorro dentro de uma vala no quintal. Então, eu preciso falar isso para vocês de uma forma mais até pesada, porque a gente não está aqui só para faturamento, tá? Claro, o faturamento vai pagar as nossas contas, o lucro disso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida um pouco melhor, possa dar uma
qualidade de educação para nossa filha melhor. Mas eu e a Luciana, nós tínhamos carreiras muito mais rentáveis e nós preferimos trabalhar com cães, né? Questão de saúde mental e por gostar mesmo, por amar o que a gente faz. Então, essa questão das câmeras não vai sair, não vai. Tem essa questão da LGPD, tem a questão de que ainda moramos aqui, então digamos que um dia não tenha um feriado que não tenha creche, não tenho hóspede nenhum, eu não tenho privacidade também, mas quando necessário e se questionado, nós vamos fornecer as imagens para vocês, mas 24 horas por dia não tem como mesmo. Então, ainda sobre a questão das câmeras, vamos pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos pensar nos nossos filhos humanos, para quem tem, tá? E para quem não tem filho humano, vamos tentar se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, de uma criança. Hoje, a gente tem a nossa filha numa das melhores escolas aqui em questão de segurança, em Curitiba. E mesmo assim, eu não tenho acesso às imagens dela todo o tempo que ela está lá, tá? Mas tem a relação de confiança, que é o que eu estava falando anteriormente. Se eu não confiasse nas professoras titulares, nas auxiliares, na professora de música, na professora, sei lá, no professor de educação física, eu levaria ela para outro lugar. Então, já que a gente trata tanto hoje o cão como filho, como parte integrante da família, se você não quiser chamar de filho, eu acho legal quando chama de filho, porque daí eu consigo fazer umas analogias legais. Assim. Vamos também pensar no que pode e que não pode. Quando a minha filha entrou nessa escola, eu precisei assinar lá um termo, né, de consentimento para que a escola pudesse utilizar a imagem dela para alguma campanha publicitária, alguma coisa assim. Mas também nesse termo dizia que se eu recebesse qualquer foto ou vídeo da minha filha que aparecesse qualquer outra criança, eu não poderia divulgar nem em perfil pessoal restrito. Essa é a LGPD. Então eu preciso que vocês também entendam isso, sabe? Vamos tratar igual, tá? Porque é assim que está sendo tratado hoje em dia. A minha filha humana e o meu cão. Mesma coisa. Ai, Eduardo, mas você está sendo um idiota comparando crianças com cães. Eu uso técnicas de adestramento com a minha filha e funciona muito bem. Ela me obedece muito mais do que obedece a Lu. Entendeu? Porque a Lu é mais permissiva. E assim, não é porque eu coloco regra para minha filha que isso quer dizer que eu não a ame. Tá? Para mim, Eduardo, de novo, como pessoa, não como adestrador, não como responsável pelo colégio, é uma prova de amor maior até. Então, não vamos ser tão super protetor assim, porque a gente precisa preparar os nossos filhos, os nossos cães, para se caso um dia a gente falte, eles saibam viver em sociedade ou em matilha. Deixando a polêmica de lado, então, sobre a questão das câmeras e tal, tem uma pessoa que no campo onde dizia assim, gostaria de deixar algum elogio, crítica, sugestão ou comentário adicional, esse espaço é seu. A pessoa foi lá e escreveu o seguinte,
O Edu é rabugento, mas na verdade é um queridão. Eu sou rabugento, eu sou ranzinza, eu sou chato, eu gosto de regra, eu não gosto de exceção. Então, hoje até a gente teve um possível futuro cliente que não queria fazer uma vacina tal, porque o veterinário disse que não. Então, não, deixa lá com o veterinário, com a gente não. Porque se vale para um, vale para todos. Eu tento sempre tratar todo mundo da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado, ou seja, com respeito. Tá? Às vezes sou meio ogro, pela minha cara, pelo meu tamanho, mas eu dou total abertura a todos vocês de vir conversar comigo, me chamar no WhatsApp, ou quando eu estiver ali na frente, no portão. Não tem problema nenhum, cara. Essa cara aqui, ó, essa armadura, não passa disso, é somente armadura. Mas, se pisar no meu calo, aí eu piso no seu também. Não, brincadeira. A gente já teve algumas questões mais complicadas com clientes e tal. Faz tempo já, mas já demiti cliente por tratar mal o monitor, por tratar mal a Lu, que está ali no atendimento direto. Hoje a gente tenta fazer um trabalho um pouco mais social, assim, com os monitores e tal. Mais pra frente eu vou dar uma explanada nisso. Mas assim, venha desarmado, que eu vou desarmado. E a gente conversa. E toda conversa resolve qualquer coisa. Desde que seja conversado, com educação, com respeito, tá? A gente resolve tudo. Beleza? Um abraço para vocês. Era para ser um vídeo curto, mas quase 1 hora.